Bem-vindas, donas de casa. Final de abril. É um tour. Este é um vídeo bem longo. Sintam-se à vontade para ir vendo aos poucos, pois quero mostrar muitas coisas para vocês. E sejam bem-vindos também os novos inscritos. Tem tido um grande aumento recentemente e é ótimo ter vocês no canal. Muitos de vocês estão dando um retorno maravilhoso, então obrigado por isso também. Olhem o que está acontecendo aqui. Tem uma construção nova acontecendo que eu já mencionei em vídeos anteriores, mas está realmente acelerando e os construtores da Baxter estão fazendo um trabalho fantástico, já chegando ao segundo andar na construção externa. E na verdade estamos gravando isso bem cedo de manhã porque logo ali fica barulhento. Por isso está meio escuro. O tempo mudou um pouco, mas tivemos muito sol recentemente, o que explica esse crescimento maravilhoso para a época do ano. Eu fiquei um pouco hesitante com essas batatas porque plantei elas bem cedo, no dia 9 de março. Os canteiros plantados, um cavado e outro não, fazem parte do experimento. Colocamos dupla camada de manta térmica protegendo as folhas das batatas da geada. Então isso é algo para se ter em mente se você tem batatas brotando, e você vai ver mais tarde algumas batatas um pouco danificadas pela geada. Não vemos grande diferença entre o canteiro cavado e o não cavado, mas há coisas interessantes acontecendo que fizemos aqui. Não sei se você consegue ver esses nabos. Então, essa é uma fileira de nabos que eu plantei no dia 9 de março, entre as duas fileiras de batatas, e é uma das características do duplo cultivo do meu livro Grow Together. Aqui vemos uma diferença mais acentuada. A colheita até agora este ano foi de 2,1 kg da canteiro sem cavar e 1,5 da canteiro cavado, e uma boa parte disso foi espinafre. O espinafre está muito mais vigoroso no canteiro sem cavar, e ontem plantamos aiporrábano entre o espinafre. Então esse é outro exemplo de plantio consorciado. Tirei a cobertura das camas porque as ervilhas estavam crescendo muito. O problema com isso é que, por exemplo, esses couve-rábano ficam descobertos e eu fico apreensivo quando faço isso por causa da mosca da raiz do repolho, que pode perfurar as raízes do couve-rábano. Estou torcendo para que dê tudo certo. Nota-se uma grande diferença, mesmo com a superfície do canteiro sem cavar ficando lenhosa pelo uso apenas de composto caseiro. É um composto ótimo sob a madeira, mas a superfície fica um pouco lenhosa. Ainda assim, as cenouras nasceram bem, até melhor do que onde o solo se compacta com chuva e vento. Agora aqui temos algo interessante, que é outro plantio consociado, e desta vez é a aiporrábano entre o alho. Já estou ficando sem espaço. Quase todo esse jardim já está plantado, exceto onde vou colocar abóbora. E isso está em destaque no meu novo livro. Na verdade, colocamos em um saco plástico porque está garoando. Grow Together. Está vendendo muito bem. Sou muito grato a todos que compraram e, por favor, deixem uma avaliação na Amazon. Eu ficaria muito agradecido. Mas ele explica muitas dessas possíveis plantios consorciados como tivemos aqui, e essas já terminaram, então. Isso aqui eram cenouras, ou melhor, isso aqui são cenouras, desculpe, com rabanetes entre elas, e temos colhido muitos rabanetes que foram semeados ao mesmo tempo nas fileiras. E aí no começo elas estavam cobertas com manta. Então, estou usando muitas coberturas para que essas primeiras semeaduras e plantios tenham sucesso, e o rabanete levantou a manta, o que ajudou as cenouras a se estabelecerem. Como você sabe se deve usar arcos ou não? Bem, aí colocamos arcos para sustentar a tela, que é um pouco mais pesada. Dito isso, olhe para esses aipos aqui e ali, eles estão com a tela diretamente sobre eles. Eu simplesmente acho que isso funciona. Funcionou muito bem no ano passado. Este aipo está na terra há cerca de um mês e foi semeado 6 semanas antes disso, no final de fevereiro. E deve ser colhido em algum momento de junho. O que eu percebo, porém, é que a cobertura mantém os pulgões afastados do aipo, que podem afetar seu crescimento inicial. Passando pela estufa, há muito para mostrar e não consigo citar tudo, mas achei que você poderia ver os tomates que acabei de colocar agora. Vamos plantá-los mais tarde hoje. São principalmente tomates graúdos que gostam de calor extra. Cultivo mais tomates cereja no túnel plástico e até fora. Na verdade, fiz um curso online sobre isso.
Cultivo e propagação em estufa e túnel plástico, cultivo protegido, basicamente é isso, você pode ver no meu site. Aqui tem mais, cobertura sobre o aipo-rábano, desta vez o mesmo princípio. Há 3 fileiras de aipo-rábano ao longo desse canteiro e entre elas há 2 fileiras de alho-poró e você pode ver como eles são pequenos. Fizemos exatamente o mesmo nesta época no ano passado e funcionou muito bem, mas meio que parece. Às vezes fico apreensivo ao plantar essas mudas tão pequenas e penso, será que elas vão vingar? Mas elas crescem, inclusive isso aqui é girassol. Sabe qual é a vantagem disso? Elas são cultivadas em módulos e são muito rápidas de plantar. Não colocamos elas nas calêndulas. Elas estão ficando um pouco descoloridas e isso é principalmente por causa do frio, mas estão sobrevivendo e aí vão crescer de verdade quando esquentar. Enquanto aqui você sabe a alface é muito tolerante ao frio e essa foi semeada no final de fevereiro, plantada em 20 de março. Ficou coberta com manta até alguns dias atrás e nós já colhemos uma vez, na verdade, então está uma seleção muito boa ali. E essas vão ser colhidas semanalmente por provavelmente cerca de 10 semanas até finalmente subirem para florescer. Aqui estão cebolas e mantenho uma cobertura nelas por causa da mosca minadora das aliáceas. Ela tem alguns buracos no tecido mais antigo, mas vamos ver, acho que ainda vai funcionar. Enquanto aqui tenho echalotas e não cultivo muitas echalotas, mas quero ver como lidam com a mosca minadora das aliáceas. Estão bonitas até agora, mas a época de maiores danos se aproxima. E além das echalotas está o endro, uma variedade chamada Ducati, que estamos colhendo para colocar na mistura de salada. Este é o repolho Golden Acre e foi plantado aqui há cerca de 3 semanas, então é um plantio novo. E o que descobri ao longo dos anos é que as brássicas semeadas e plantadas na primavera são bem lentas para se estabelecer. E bem ali, veja a diferença. Esses são brócolis, calabresa e couve-flor, que foram semeados em meados de setembro e plantados em meados de outubro. Durante toda a vida, eles tiveram essa cobertura de malha, facilmente encontrada em lojas de jardinagem. Naturalmente, eles são bons, é a empresa que eu uso mesmo. Eu acho eles muito bons e é uma malha bem fina para vegetais, mas é isso. Provavelmente é o 3º ano que eu uso essa aqui. Se você olhar ali, verá que um pequeno dano está surgindo, por isso não garantiria contra o besouro pulga. Ao plantar brássicas de verão, isso pode ser um problema. Ervilhas, isso é realmente interessante porque temos uma diferença entre as que foram semeadas diretamente deste lado até ali e dali até lá. E essas aqui foram realmente semeadas em módulos e transplantadas. Em 20 de fevereiro foram semeadas, em 2 de fevereiro é bem mais cedo do que eu normalmente recomendo semear. E na verdade foi um teste de composto e elas cresceram tão bem no composto. Pensei em colocá-las e cobri-las com manta térmica. E funcionou tão bem porque pouco dano causado pelo minador de folhas. Na verdade não é minador, e sim gorgulho. Os gorgulhos atacam as ervilhas jovens quando são semeadas diretamente. Isso aconteceu comigo ali, perto do milho doce. Elas são comidas nas bordas e lutam para crescer, mas às vezes não conseguem. Mas essa variedade é muito boa para a tall sugar, também usando cobertura de manta, e nos 2 casos, na verdade, as sementes plantadas diretamente cresceram muito bem. O milho doce que plantamos ali eu não mencionei antes, mas agora é uma ótima época para semeá-lo em pequenos alvéolos, o que descobri funcionar muito bem. Esta provavelmente é minha última semeadura de rabanete, que na verdade foi feita há apenas 4 semanas. Esses foram semeados diretamente porque eu percebo que no verão o rabanete fica com um sabor muito mais picante e há mais danos de pulga da couve nas folhas. Então nós aproveitamos eles na primavera e eu não tento tê-los o ano todo. É exatamente igual com os nabos. Estes estão ótimos agora, já colhemos deste canteiro há 2 semanas. Tokyo Cross, sabor realmente bom, semeados em grupo e depois é só torcer e puxar os maiores conforme vão ficando prontos. Batatas, olha só isso.
dano causado pela geada. Não é tanto dano assim, não vai comprometer muito a planta. Mas se você tivesse uma geada mais forte, é por isso que a gente realmente cobriu elas com terra, sabe? É cobrir elas com terra assim, com composto. Você pode ver como está seco também. Espero que chova, mas só depois de terminarmos a gravação. E às vezes eu coloco mais composto por cima, né? Então isso é cobrir com composto sem cavar. Se você quiser isso, eu queria te mostrar porque é corriola e é só nesse canto do jardim, ela continua entrando no canteiro. Então o que eu faço é isso e eu meio que alavanco ela para fora. Eu espero que isso seja basicamente, veja quanto da raiz você consegue tirar. Aí está. Então é assim que lidamos com a corriola. Se ela estiver lá, tudo isso vai para a pilha de compostagem. Depois pressiono isso para baixo. Quero manter a superfície fechada para reter a umidade. Não tem problema compostar isso. Na verdade, vamos dar uma olhada rápida nas pilhas de composto aqui, porque eu queria te mostrar também, já que falamos bastante sobre ervilhas. Estas são ervilhas de cheiro e elas demoraram para crescer, mas foram semeadas em dezembro na estufa e plantadas no início de março com um pouco de manta por cima e recentemente colocamos a cobertura. Essa é a pilha de composto atual. Está começando a esquentar lá dentro. A gente transfere aquilo para lá quando se passam cerca de 6 semanas depois que está pronto. E este aqui está cheio de novo e ele será transferido para lá nas próximas semanas. Então é um ciclo contínuo e todo o composto que estava no do meio foi para as estufas, junto com um pouco de composto de cogumelo e esterco de cavalo para cultivar ótimos tomates. Tem alguns canteiros aqui embaixo, quero te mostrar. Na verdade, o túnel plástico também é interessante de ver, porque você pode ter uma ideia da cobertura morta que fazemos. Diferente do lado de fora, nos túneis plásticos, eu coloco o composto em maio, ou nesse caso, no final de abril. Aqui tinha muitas saladas de inverno, agora só sobrou um pouco de acelga e alface. E no meio, entre as saladas, plantamos alho em outubro. Todo ano. Este é o 14º ano seguido de alho no mesmo lugar. E isso não compete, por assim dizer, com as plantas de salada. E então, quando elas saem, o alho realmente cresce. E então vamos plantar 2 fileiras de tomates, pepinos de cada lado do alho, que só vai ficar nesse espaço por mais umas 6 semanas antes de colhermos o alho. E logo estará cheio das plantações de verão. E a cobertura morta, você pode ver que estamos colocando uma boa camada. Provavelmente tem uns 2,5 cm depois que assenta. E nos caminhos, ao invés de lascas de madeira, na verdade estou colocando composto nos túneis de plástico porque o espaço é precioso. Quero aproveitar ao máximo e as plantas criam raízes nos caminhos. Aqui vão ser amoras. Plantas jovens ainda iniciando. Veja uma ali começando a brotar. Estamos cultivando cebolinha debaixo delas. Papoulas são para colher sementes usadas em pão. Dizem que não se pode transplantar papoulas, mas na verdade é possível e funciona bem. Estas foram semeadas em bandejas de mudas no fim de fevereiro e plantadas aqui há 3 semanas. Aquela amora mais desenvolvida que movemos serve de exemplo de como as outras vão se desenvolver. Bem aqui, um pouco incomum para mim, eu pensei em tentar o plantio direto. Demora um pouco mais para começar. Isso é cebolinha, uma variedade chamada Eiffel. E ali tem endro, 2 tipos diferentes de endro. Essas são sementes de endro plantadas em casa do ano passado, nas 2 primeiras fileiras. E esse é um que comprei chamado Diana, que tinha boas avaliações por demorar a florescer. E a gente já pode começar a colher esse agora, na verdade. E aqui, da mesma forma, temos 3 sementes de Coentro Cruiser plantadas em casa. E essa é uma semente que comprei chamada Leisure, que tenho quase certeza de que está mais vigorosa agora, e acho que vai florescer. Cruiser é muito bom se você conseguir encontrar Coentro Cruiser, porque ele demora mais para florescer. A horta de ervas está bem interessante. Tem algumas coisas legais ali atrás, por exemplo.
Tem alcaçuz que nunca colhemos no inverno, mas é alcaçuz. Você cava a raiz e Adam era muito bom nisso, depois assa um pouco até secar e aí pode mastigar. E ao lado tem cebolinha siberiana que eu tenho colhido para vender, na verdade. Elas têm um sabor de cebolinha bem gostoso. E o que mais eu posso te mostrar aqui? Bem, é um pouco de tudo. Aquela planta bem alta lá atrás é a Elecampane e eu realmente não sei porque ela está aqui, porque acho que nem é uma erva, mas ela chama a atenção. Esse jardim está sempre mudando porque as coisas acabam dando sementes, como o tomilho e o orégano, e aí eu acabo me perdendo um pouco sobre o que está onde. Este é um exemplo de um canteiro onde vamos fazer um plantio hoje. Aqui havia uma ótima colheita de alho poró e depois espalhamos cerca de 2,5 centímetros de composto para o ano. Como o alho poró cresce muito, não deu para fazer isso no outono passado. E aqui vamos plantar a selga, então é só fazer buracos rapidamente com o dibber e colocar as mudas de acelga. Isso vai ser bom porque deve ficar pronto quando o espinafre começar a florescer. Então, eu acho que o espinafre não é realmente uma cultura de verão, é mais uma cultura de primavera. Fantástico. Agora você pode ver onde a gente tem colhido e, sabe, realmente há uma abundância de espinafre nessa época do ano. O alho está assim, ficou seco desse jeito. Eu não reguei aquele canteiro de alho nenhuma vez. A gente tem regado coisas como o espinafre, com certeza, e a alface. A gente teve só 25 milímetros, cerca de 1 polegada de chuva em abril e muito sol. Mas esse canteiro de alho, por tabela, acabou recebendo um pouco de água, porque há 10 dias plantamos beterraba dourada, nesse caso, entre os alhos, então é assim que estou aproveitando o espaço entre os alhos. Eu, sabe, acho o alho uma ótima cultura. Eu não estou cobrindo, mas só de ter o plantio intercalado já faz com que receba um pouco de água e, na verdade, também ajuda o alho. São só restos de salada de inverno aqui. Vou só mencionar a endívia crespa aqui. Adão acabou de colher, de fato. Estamos colocando isso na salada desta manhã, junto com escarola e até alface. Essas plantas devem ser retiradas em breve, pois não serão mais necessárias. Temos lindas alfaces novas e você pode acompanhar a colheita aqui. Na verdade, essa diferença é muito boa. Alface romana colhida e não colhida, sempre com um balde de composto para guardar folhas rejeitadas. Deixe tudo organizado antes da próxima colheita. Este canteiro estava coberto com manta que será recolocada após a colheita. Olha essas favas incríveis. Elas foram semeadas no início de novembro, pouco antes da lua cheia. Esse é uma ótima época para semear. E temos colhido muitas pontas porque é nelas que os pulgões podem pousar e isso impede que fiquem altas demais. Mas nessa época do ano, como é muito cedo, elas estão brotando novos caules. E essa é a ponta que você pode comer. Na verdade, colocamos na salada ou comemos como verdura. Esse é o Aqueduct Cláudia, que é de longe a minha variedade favorita. Sementes guardadas da própria horta que eu uso todo ano. Essa rúcula selvagem também tem sido realmente abundante. Adam está colhendo um pouco ali em cima, cortando, e ela continua brotando por mais 2 ou 3 meses. A tela realmente ajuda a manter os besouros pulga longe e deixa as folhas bonitas. Também está começando a ser uma época de abundância para aspargos. Esta variedade tem o nome peculiar de Guindy limbe. E eu plantei essas mudas há 5 anos, na verdade, e você pode ver isso em um vídeo sobre aspargos no meu canal. Mas elas nem todas se saíram bem e essas duas falharam, então por isso eu plantei novas no ano passado, aspargos semeados. Ah, este eu acho é Mary Washington, que também temos lá no final, um ano mais velho. E quando o aspargo fica assim, você não está colhendo, colocamos uma estaca para evitar que ele tombe.
O ruibarbo tem sido ótimo, venho colhendo ele desde o início de março. Tão cedo, mas agora está perdendo um pouco de qualidade porque está seco e o ruibarbo realmente gosta de muita umidade e eu, na verdade, não tenho água para tudo. É só uma torneira e uma mangueira que, na verdade, nesse clima normalmente são suficientes. Aqui você pode ver um pouco de dano de geada nas batatas, mas nada com que eu me preocupe. Essas não foram cobertas nem nada. Você pode ver. Amontoamos um pouco com o composto da superfície. Eu só quero te mostrar esse alho aqui porque provavelmente é o mais forte de todos e se chama Mursley White. E eu acho que de novo vou plantar alguma coisa entre eles, não tenho certeza do que. Talvez abobrinhas, na verdade. Um pouco mais tarde vou plantar abobrinhas nesse canteiro alto também, que tem um pouco de composto extra. Bem, aqui esses dois canteiros estão cobertos com algo chamado thermocrop. Não estou necessariamente recomendando isso, é algo que eu tinha de alguns anos atrás e apenas guardei e estou usando de novo. Mas tem sim, ele faz um ótimo trabalho e percebemos no ano passado que realmente ajuda a controlar os besouros pulga nas plantações de verão. O problema com isso, ou a dificuldade, é que a água não passa tão bem por ele quanto passa pela tela, e você nem sempre consegue ver o que está acontecendo. Fico feliz que todos os repolhos ainda estejam lá, mesmo tendo sido plantados há só 4 dias. E novamente vou manter essa cobertura sobre as brássicas. São brássicas de final de primavera e verão. Eu geralmente as mantenho cobertas o tempo todo. Não são só os pombos, mas principalmente todos os insetos. Essas também estão cobertas principalmente contra pulgões no momento e também contra a mosca minadora das aliáceas, porque temos novamente essa mistura dupla. Então isso é Grow Together, aipo-rábano e alho-poró, com algumas calêndulas nas pontas, na verdade. Isso é algo maravilhoso. Vou fazer muito disso daqui para frente. Essas são calêndulas que foram semeadas no final de março e só em bandejas de módulos. E então colocamos algumas em vasos para termos algumas mais tarde também. Tem bastante canteiro vazio aqui e isso porque estão esperando por abóbora, talvez milho doce. Ainda tem muita coisa para plantar, então não espere que seu jardim esteja cheio agora, mas se você visse daqui a um mês, não haveria muitos espaços vazios. Esses são realmente os únicos no momento. E então aqui tem um funcho de bulbo interessante. Eu realmente não sei o que aconteceu com ele. Para mim não parece muito normal, mas ele estava coberto com um tecido que eu tirei no sábado à noite, isso faz uns 2, 3 dias. Acho que eles atrofiaram um pouco por isso, mas espero que comecem a engrossar logo. E ali em cima tem umas couves incríveis, então as couves têm sido fantásticas durante todo o inverno e primavera. Plantei em setembro, colhendo desde novembro. E de novo, sempre com a tela por cima. Isso aqui é brócolis ou calabresque. É chamado de Belvedere cipse, e é um brócolis de talo doce. Então eu espero poder mostrar isso para vocês em outro vídeo mais tarde. Fazemos esses vídeos de tour mensalmente para te mostrar o que está acontecendo. Talvez na próxima filmagem aqui isso já tenha acabado. Então, isso aqui é a alface de cordeiro. Está linda em flor agora, atrai bastante insetos e essas flores vão virar sementes em um mês. E eu percebo que com isso você tem que ficar bem atento para pegar as sementes antes que caiam e se espalhem por todo lado. Só para conseguir pegar. Então no final de maio é algo para ficar de olho. Beterraba, semeadas no fim de fevereiro, transplantadas em 20 de março e cobertas com manta até 3 dias atrás. E só para finalizar isso, voltamos ao tema da construção. O que é isso? No início de março fui para a Bósnia, estava com um amigo, ele disse: "Por que você não vem junto para as pirâmides? Nós vamos ver as pirâmides da Bósnia." Eu não sei se você sabia que existem pirâmides na Bósnia. Elas são enormes, mas estão meio escondidas sob a vegetação e têm 30 mil anos de idade.
Elas têm uma energia incrível, eu senti. Há túneis embaixo e subimos no topo da pirâmide do Sol. Ah, sim, eu poderia falar mais sobre isso, mas não vou entrar em muitos detalhes. Mas fique de olho nisso, porque isso vai ser uma pirâmide. Eu vou colocar bastante composto naquele solo no meio e quero cultivar coisas ali. Ter um espaço para sentar e absorver a energia, porque para mim é uma pirâmide pensada como uma estrutura de energia e está alinhada. Sul-norte, isso é importante, é perfeitamente quadrada. Fui muito ajudado pelo Rob Baxter novamente nisso. Ele e sua equipe construíram essa parede há apenas 4 dias e eu tenho aquela madeira incrível ali. 6x6, aberto de Douglas. O marceneiro vai vir e cortar tudo perfeitamente no tamanho certo para que você aproveite a energia disso e com essa nota positiva eu vou me despedir.